a Academia do Dom Vicêncio de Letras. Gostaria também de agradecer aqui na pessoa da presidente Jusceí, que também está me apoiando hoje, gentilmente. A academia está me apoiando ali no nosso coffee break, que logo depois nós iremos ali também aproveitar, tá? Desta noite, usufruir. A direção do Palácio Cristo Rei e os respectivos funcionários também com esse apoio, e ao querido Rogério Rocha, escritor Rogério Rocha, que é filósofo, que é um dos que eu considero dos intelectuais, né, desse nosso tempo. Ele tem também um trabalho no YouTube muito importante, um trabalho de comentários de temas filosóficos e de temas literários, de crítica literária, muito importante. Então, o Rogério Rocha foi o prefaciador desse livro, porque afinal todos escreveram praticamente prefácios, mas eu escolhi colocar o texto do Rogério Rocha como prefácio e os outros que me foram cedidos, ofertados, eu coloquei como pós-fácil, tá? Mas o Rogério Rocha, então, eu convidei também para que ele fizesse hoje, já que ele fez o prefácio do livro, falasse um pouco também do que ele, das suas percepções sobre o que foi escrito e dessa poesia, porque afinal de contas faz parte também deste momento, que é um momento fervilhante na literatura e na poesia do Maranhão, e todos nós, graças a Deus, fazemos parte disso, tá certo? Então eu vou passar a palavra para o Rogério, e depois eu vou fazer também uma pequena fala. Aliás, eu vou passar logo para a professora Jusceí, tá? Para ela falar, dar as boas-vindas a vocês, e depois a gente passa então para o Rogério, que vai falar ser um pouco mais extenso. Obrigado. Boa noite a todos e a todas. Eu agradeço a presença de todos, eu aqui e o nosso confrade muito querido, o poeta Antônio Ailton. Este ano nós tivemos muitos lançamentos e ainda vamos ter. Agora no dia 4 nós teremos aqui do Roberto Franklin, teremos também do Marco Fábio, ainda talvez até no próximo mês, que é resultado do concurso literário do ano passado. E tivemos durante o ano todo, este ano que nós comemoramos o bicentenário de Gonçalves Dias, nós estamos agregando a essa efeméride muitos lançamentos de livros. Então, daqui até o final do ano, que é quando eu encerro o meu mandato, nós teremos muitos eventos. E eu vejo que os acadêmicos da academia estão em grande número aqui neste evento. Eu agradeço a todos. Muito obrigada. Boa noite, já fui apresentado, para os que não me conhecem, né? Fui apresentado já pelo nosso grande nome da noite, né? Dizer primeiramente que o convite do Antônio Ailton constituiu-se para mim um presente, né? Hoje é como se eu também estivesse lançando esse livro, né? Mas pelo fato não só de poder falar, né, sobre o livro, mas estar aqui também nesse congraçamento, né, quando uma obra poética chega, uma nova obra chega. E nós temos algo em comum, né, que é gostar da teoria literária, né? A gente não gosta só de escrever, a gente gosta de pensar o que se escreve. Talvez isso, dentre outras coisas, mas talvez isso seja o que mais nos aproxima. E de todos os poetas da geração dos anos 90, é aquele com que eu tenho maior proximidade. A gente troca muita ideia, a gente conversa, a gente aprende, né? Eu aprendo muito com ele, com certeza mais eu com ele do que ele comigo. E hoje à noite a gente vem falar sobre esse livro aqui, uma capa muito bonita. Inclusive, Ailton, mostrei para amigos de outros lugares, né? De outros países, amigos de Angola, de Portugal, e sem ler o livro, mas já disseram, essa capa é linda. Então, foi muito feliz, fique sabendo já disso daí. Eu disse, e a poesia que está dentro também é muito bonita.
Então, o autor, eu não vou fazer aqui um percurso biográfico, porque eu acho desnecessário, no sentido de que o centro da minha fala vai ser a percepção e a recepção primeira, né, desse livro. Então aqui está não só o Rogério que pensa, mas o Rogério que foi um dos leitores, né, depois do leitor primeiro, que é sempre o escritor, né, ele é o primeiro leitor da obra, ele é o leitor originário, é o leitor zero, né, e eu fui o leitor talvez 1, 2, 3, né? E então, sintetizando o traço biográfico, o Ailton é uma joia, uma pérola que Bacabal nos deu. Que bom, né, que ele veio para cá, que bom. Não, nada contra Bacabal, obviamente, mas que bom que ele veio brilhar ainda mais aqui, né? Saiu de lá, a terra brotou essa pérola, essa pedra preciosa, e ele veio fazer a história dele aqui em São Luís. Então isso é muito bom. E a importância da obra, ela é marcadamente reconhecida por vários fatores, mas o principal é que ela nasce como uma epifania, como um acontecimento, e ela vem de um hiato, né? Toda vez que o escritor ou a escritora tem aquela falsa percepção, a maioria das vezes é falsa percepção, de que a fonte secou, né? De que não vai mais sair nada dali daquela cabeça, ele começa um processo de angústia que vai retroalimentando todas as suas percepções de mundo, e todas as suas dúvidas acabam, de uma forma ou de outra, tendo que encontrar vazão em algum momento. E aí é quando você tem o melhor, a melhor nascente, a melhor fonte para fazer brotar coisas novas, né? E depois de muito tempo que o Ailton passou com essa experiência sempre desconfortável, né? De achar que, né? E agora, será que vale a pena escrever um outro livro? Será que vai sair algo novo agora? Será que, né, daqui a quanto tempo eu vou lançar? Daqui a quanto tempo eu vou produzir? Ele teve essa epifania, e o livro nasce desse momento de crise, que é a chegada também da pandemia, e a gente é confrontado com a possibilidade do fim. O mundo foi confrontado com a possibilidade do fim. E com essa possibilidade do fim, né, e o fim que eu falo, fim iminente, né, destruição física das pessoas, a morte, a doença, tá? Ele com certeza potencializou a criatividade do autor. Mas vamos lá. A minha primeira leitura desse livro, depois que ele me passou os originais, eu fiz em torno de 2 ou 3 horas. Não foi uma leitura dinâmica, mas também não chegou a ser uma leitura muito pausada, né? Ela não foi tão lenta. E ao final da primeira leitura eu já tinha certo que eu estava diante de uma obra que mostrava que o autor surgiu de novo, né? Ele renasceu. O autor de novo mostrou aquilo que a trajetória já tinha feito deixar claro, né? Que a sua capacidade de construir os versos dentro de uma estrutura contemporânea, mas ao mesmo tempo tendo aquelas revisitações em flashes, em momentos que vocês vão encontrar quando lerem, sobretudo 2 poemas, 2 sonetos brilhantes que tem nesse livro aqui, né, que eu reputo belíssimos, não de um Bilac, né, não, esqueçam o parnasianismo, mas 2 sonetos, que era a forma mestra aí, expressada pelo parnasianismo, mas 2 sonetos belíssimos, contemporâneos. E ali eu tive já uma impressão muito positiva no primeiro momento.
Depois disso eu devo ter lido o livro umas 3 ou 4 vezes, aí de forma mais aprofundada, parando, voltando. E a cada momento que eu lia, eu encontrava novas camadas desse livro, novos acontecimentos dentro daquilo que eu já tinha visto. O que me leva a sugerir que todos aqueles que gostam mesmo de poesia, leiam esse livro mais de uma vez. Leiam mais de uma vez. Na primeira leitura talvez vocês não alcancem a beleza total do que é o Camiseta de Atlas. Foi pelo menos essa minha primeira experiência, com a recepção, com a percepção, e muito positiva. Agora eu passo a discorrer sobre as referências mitológicas e uma série de outras referências que vão do mito à realidade dentro dessa obra aqui. A referência mitológica principal já está na capa. Então, quando ele fala em Camiseta de Atlas, ele está a falar de um dos titãs da mitologia grega. Atlas, filho de Cronos, e que, assim como Sísifo e assim como Prometeu, foram punidos desproporcionalmente pelos crimes que cometeram. Então a gente vai começar daí para depois entender a outra faceta desse eixo nevrálgico, central da temática, que depois se bifurca, ela se multiplica em outras visões, que é desse mito. Então começa com Atlas. Aí vocês poderiam dizer, mas Atlas não é a contemporaneidade, mas Atlas é extremamente humano. Para quem não sabe, eu vou tentar encurtar a história, porque Atlas, ele foi punido por Zeus depois de roubar o fogo dos deuses para dar aos homens. Ele tirou os homens da idade da escuridão, quando levou aos que estavam nas cavernas, vamos dizer assim, numa fase muito primitiva, o fogo. Então os homens começaram a cozer os alimentos, a cozinhar, a fritar. Acabou a treva, a escuridão, então as pessoas podiam ver as coisas, e o homem começou a dar um salto, porque ele gostava muito do humano. Muito embora ele fosse um titã, uma criatura que estava aí há tempos imemoriais, tanto quanto seus pais, ou tanto quanto os outros deuses do panteão grego, ele era um apaixonado pela humanidade, e ele faz isso para levar ao homem esse fogo, o fogo que depois também vai ajudar a que o homem trabalhe, a que o homem evolua, até no plano do conhecimento. E aí ele é punido. Zeus descobre. Além do mais, ele estava num embate lá, que era uma luta de poder que Cronos e outros titãs tinham para tirar certas pessoas do ponto máximo desse panteão, e ele estava no meio, e é punido a suportar a abóbada celeste, carregar o mundo nas costas, infinitamente, um tempo ilimitado. E isso ele vai fazer, depois condenado. 30 mil anos depois aparece um belo dia, com ele observando o movimento dos astros, entendendo a posição da lua, a mudança do tempo. Então o tempo que Atlas fica segurando a abóbada celeste, ele fica aprendendo a ver o mundo. Ele não fica 30 mil anos estático, ele fica segurando, suportando o peso do mundo nas costas, mas enquanto ele está estático, ele está observando tudo isso. Então ele aprende muito. Um belo dia aparece Héracles fazendo o percurso dos 12 trabalhos. Um dos trabalhos era buscar maçãs douradas no jardim das Hespérides. Hespérides que eram filhas de Atlas. Detalhe, as Hespérides que guardavam o jardim onde era o Héracles tinha que buscar 2 maçãs, 3 maçãs douradas para completar essa prenda, dentro dos 12 trabalhos. Era vigiada também por um dragão. E ele para e olha Atlas segurando o mundo nas costas e diz: Atlas, por favor, você poderia fazer essa tarefa para mim enquanto eu seguro o mundo para você? E ele
toma das costas do gigante Atlas, do Titã, e começa a segurar. Atlas vai lá, porque as filhas dele obviamente deixam ele entrar, ele não é atacado, o dragão não ataca, e ele pega as maçãs e volta para Hércules. Quando ele volta, ele diz: bem que eu poderia não entregar isso e deixar ele lá segurando, e eu voltar a ter liberdade, né? Deixa Hércules lá e eu vou voltar a ter liberdade. Mas não é isso que ele faz, né? Ele fica naquela: não, eu vou levar logo essas maçãs douradas, ou eu pego de volta a minha punição. E aí o Hércules diz assim: Atlas, por favor, eu queria ajeitar aqui a minha capa, dá para você segurar o mundo de novo? E o Atlas vai, segura o mundo de novo, e o Hércules vai embora, pega as maçãs e vai cumprir os demais trabalhos. Pois bem, isso eu falo para a gente poder passar para outro ponto, que é a questão do labor. O labor humano é uma centralidade até hoje. A categoria trabalho é central até hoje, né? A gente constrói o mundo porque a gente trabalha, e é trabalhando que a gente transforma o natural em artificial. A gente exaure as forças da natureza para construir. O mundo foi construído porque nós exaurimos as forças da natureza. Nós cortamos cursos de rios, nós tiramos água para formar uma hidrelétrica, nós cortamos árvores para fazer o papel que eu escrevo. O papel que eu escrevo um dia foi uma árvore. Esse é o ser humano, e o trabalho que ele faz é assim, para modernizar, para fazer o mundo rodar, a sua roda, girar a sua roda. Ele labora. Mas por vezes, e aí o poeta se pergunta, e isso vai ser encontrado aqui em vários momentos: é digno o trabalho? É válido esse labor? Vale a pena continuar a trabalhar e a receber as pagas ridículas, diminutas, pelo exaurimento das minhas forças? E aí nós temos dois tipos de labor humano, né? Como Hannah Arendt bem falou. Nós temos o do intelecto, que é esse que nós fazemos. Nós empregamos nosso corpo, obviamente, entregamos algumas horas para a cadeira e para a mesa e para o computador, e nossos dedos digitam o que vai sair ali, e nossa mente, mas é a nossa mente que trabalha mais. Mas e o outro, né? O da estiva, como ele fala aqui, né? E a empregada, e o que varre, e o que pinta, e o que quebra a pedra, e o que leva até a sua mão a bandeja no restaurante, e esse suor que é derramado, isso tudo está em camiseta de Atlas. Então, o peso do mundo da vida, e o autor vai falar de dentro do sistema sobre o mundo da vida, como fala o Jürgen Habermas, né? Nós temos o mundo da vida dentro do mundo do sistema. Isso a gente vai encontrar aqui também, não dito como eu estou falando, não é teorizado, muito embora aqui também tenha uma teoria da poescritura, certo? Então a gente vai encontrar também essa luta cotidiana que está nas faces humanas que vão aparecer no livro. São várias faces, e essas faces revelam o humano, mais ainda, né? E a inteligência do Ailton possibilitou isso nesse livro. O leitor mais sensível vai ver afinal a angústia desse para quê e porquê, que é o sentido. Ora, se aquele que labuta na perspectiva do exaurimento das forças pergunta se o ordenado que ele ganha serve para alguma coisa, que dirá o que escreve para não saber se ele vai ser lido, se ele vai ser comentado, se ele vai ser digerido intelectualmente. É a mesma pergunta angustiosa e angustiante que o poeta faz, é a pergunta que o trabalhador braçal faz, só que de forma diferente, obviamente. Não vai fazer com esse teor conceitual. Então é o sentido. Esse livro fala também de sentidos. E as faces humanas me lembram, né, em vários momentos da poesia do Ailton, Mário Benedetti, Drummond, mas o que me veio à mente primeiro foi o próprio Mayakovsky, que é citado aqui, né? Ele tem várias referências.
vocês vão encontrar em vastos poemas referências à literatura, referências às artes plásticas, ao cinema, enfim, tudo que imaginar. E me veio à mente o Mayakovsky, o Alexander Pushkin, né? E a Akhmatova, enfim. Então a gente pode ter o trabalho, o labor, o exercício corporal da construção do mundo, da transformação do mundo, através do olhar do poeta, numa polifonia e num descentramento do ego do poeta, que aqui não é o centro, eu e minha amada, eu faço isso, eu sou... Não, é sempre o olhar da alteridade. Os poemas levam sempre ao outro, ainda que o eu lírico esteja ali latente, né, pulsante. Os poemas da camiseta de Atlas levam sempre à alteridade. A alteridade que está mergulhada nesse mundo que eu acabei de falar, o mundo do trabalho, da experiência da angústia e da experiência da busca pelo sentido. O que é que eu estou a fazer? Por quê? Para terminar, que eu não me torne muito cansativo, é uma experiência estética sensível e tocante. Ler uma obra do início ao fim, muito bem concatenada, né? O livro, como dizem na gíria, é redondo, né? Ele não tem nada a mais nem nada a menos. Tudo que ele podia fazer de melhor, creio eu, está aqui. E faz isso de forma tocante, extremamente humana, humanística até, né? Por isso eu me lembrar de Mayakovsky, por isso eu me lembrar de Pushkin, por isso eu me lembrar de Drummond e de Benedetti, né? Que são só alguns que eu tive o insight. E é isso, leiam, tá? É um livro que deveria e deve ser, se fosse eu professor hoje de UFMA ou de alguma outra coisa, estudaria com meus alunos, tá? Em alguma disciplina, em alguma cadeira, porque esse livro também ele pensa, tá? A poesia que está aqui, ela também indaga, ela reflete, ela não é a poesia do dizer pelo dizer, não é como a poesia contemporânea que eu tenho lido, autores americanos aí, que só tem a forma. Sim. Você só encontra a forma poema, mas não há poesia no poema. Eu li autores agora recentemente laureados, lógico que tem uma tradução, né, que passa do inglês para o português, então a gente perde alguma coisa, mas o inglês não é a língua mais difícil para traduzir, né? Ainda assim, mesmo sendo poesia, o russo é muito mais difícil, o chinês é muito mais difícil. E eu não vi nada de poético em livros de poesia contemporânea, poemas que não tem poesia. É um mal que assola, construz, perfeitamente, um mal que assola a poesia contemporânea, a meu ver, é um dos males. E o Brasil também tem muita gente que escreve, você lê e não se sente tocado por nada ali, não há nenhum enlevo, não há nenhum arrebatamento, não há nenhuma desconstrução, não há nenhum sublime estético, só há um dizer seco, podre, né, árido, que para mim não é poesia. E esse livro aqui, ele vai contra isso. Ele dá para ser estudado sociologicamente, se você é professor de sociologia, dá para ser estudado também em alguma disciplina histórica, filosófica, tá? Em sala de aula, muito bem. Tem várias questões aqui seríssimas que a filosofia também indaga, também trabalha. E até pelo pessoal da literatura, porque muitas vezes são os que menos querem saber desses temas aqui, não querem pensar, só querem escrever, fazer a provinha, passar, escrever, fazer a provinha, passar, mas não querem pensar, e a gente tem que pensar o que a gente escreve, senão vira isso daí, né? Poema que não tem poesia, só tem a forma, não tem a essência. E para terminar, me lembrei de um trecho, de um verso, de um poema de Mayakovsky, onde ele dizia assim: quero viver até o fim o que me cabe. E aí eu diria para ti, Antônio Ailton, viva até o fim o que te cabe, que é a poesia. Então,
eu quero mais uma vez, te agradecer, Rogério, muito obrigado por suas palavras tão belas e tão estimulantes também, não só para mim, mas para todos nós que escrevemos, né, que é uma reflexão. E é justamente o que a gente está fazendo aqui hoje à noite. O lançamento, como vocês estão vendo, é um lançamento simples. Dessa vez eu não trouxe nenhum violão aqui, que eu gosto de trazer, gente, um violão clássico e tudo, para o pessoal ouvir. Tá? Dessa vez não me foi possível, tá? Mas eu estava conversando com o Rogério, que seria um momento interessante, um bom momento para nós refletirmos um pouco sobre a própria poesia, porque a gente faz tanto e fala tanto, mas a reflexão sobre isso, às vezes ela não chega, certo? A gente tem um livro ali, lê, às vezes compra, coloca ali na prateleira e tal, mas realmente o refletir sobre a questão poética às vezes não existe, né? Então eu quero mais uma vez também, além de agradecer ao Rogério, à Jusceí, agradecer também a vocês mais uma vez, porque eu estou vendo aqui esse auditório tão lindo e é uma coisa interessante, né, gente? Como a poesia mobiliza isso, mobiliza as pessoas a saírem de casa. Sexta-feira. Então, uma sexta-feira, então isso é surpreendente, tá? Isso é surpreendente. Agradecer também a colegas meus que fazia muito tempo que eu não via, né? Samuel Marinho está por ali, o Samarone também veio, né? Então, um prazer enorme estar por aqui, né? Eles que moram, em geral, estão muito em trânsito, tal, por aí, viajando, mas que estão aqui esta noite, assim como vocês também saíram de suas casas para virem aqui ouvir sobre poesia e falar sobre poesia. Então, nada mais feliz do que isso, né? Nos deixa mais feliz do que isso. Bom, eu fiz umas pequenas anotações, juro para vocês que é pouca coisa, tá? Mas eu não quero, porque eu não quero também me estender muito, mas eu fiz algumas anotações a partir de alguns comentários que já foram feitos sobre o livro, e também porque de início eu pensava em fazer uma espécie de apresentação do livro, mas acabei não fazendo, até porque às vezes termina sendo aquela coisa dos textos, muito texto sobre o livro, e a pessoa às vezes lê mais os textos sobre o livro do que o próprio livro, certo? Mas por isso eu fiz algumas pequenas anotações em nível de esboço, mas mesmo assim eu gostaria de falar para vocês e agradeço a atenção. Então, em primeiro lugar, né, como o Rogério já disse, já falou, esse foi um livro que ele surgiu no momento realmente ali que eu estava escrevendo estava voltado para os textos acadêmicos, e a poesia parece que é aquela coisa que rompe e chama a gente, é epifânica. Quem escreve poesia sabe disso e quem lê também sabe, certo? Então, foi um livro que surgiu meio que num momento assim, num momento atribulado, tá? E também, num momento que eu, há algum tempo, já não escrevia, eu escrevo mesmo pouco, eu não publico muita poesia, apesar de parecer que sim, mas às vezes eu vou só juntando coisas que eu já publiquei em outro livro e faço um outro livro, e as antologias e tudo, e vão surgindo, tá? Mas até por conta da própria pergunta sobre a poesia, é algo que eu acho que perturba e atormenta, às vezes, não só a mim, mas todos nós que escrevemos, de perguntar realmente qual é a utilidade disso, certo? Por que escrever poesia? Então é uma pergunta que o poeta se faz: por que eu vou continuar escrevendo poesia? Mas é claro que aquele que um dia foi tocado por essa chama, né, por esse espinho na carne, né, dificilmente vai parar, tá? Tem alguns até que dizem que vão parar, tem uns colegas nossos que dizem que pararam, mas continuam publicando os livros de poesia, então não pararam, Não. né? Então, por que realmente publicar? Porque a poesia é tida como inútil, assim como a arte em geral é tida como naquele espectro da inutilidade, certo? Mas cabe a gente se perguntar realmente até que ponto ela é inútil, se ela provoca tanta coisa no mundo, e tanta gente quer publicar poesia, e tanta gente, né, de uma forma ou outra, é uma das maiores expressões da escrita. Verdade. Uma das maiores expressões da escrita. Até então, hoje, né? mesmo o adolescente já começa querendo escrever poesia, exato. e depois a gente, depois da adolescência,
começa, quer, né? Muitos querem continuar escrevendo. Então, por que essa coisa da inutilidade? Então, de certa forma, hoje, que a poesia conversa não só com a questão da autotelia literária, certo? Quer dizer, do voltar-se para si mesmo enquanto arte, mas também uma ideia de que a literatura ela pode conversar com as questões sociais, pode conversar com as questões, com as reivindicações, com as lutas, assim como foi, por exemplo, né, ele citou Mayakovsky aqui, Mayakovsky fazia isso, certo? Quer dizer, é uma poesia, claro que a poesia ali, às vezes, era em favor de algo, a poesia, a literatura engajada, e a gente que escreve precisa estar atento a essa questão de até que ponto a gente está em favor, até que ponto a gente está sendo político, certo? No sentido mais universal, ou está fazendo politicagem, né? Então isso, claro que a poesia tem que estar vendo isso. Até que ponto é literatura e até que ponto é panfleto? Porque poesia não é panfleto, certo? Se fosse assim, nós iríamos fazer sociologia, certo? Fazer um trabalho sociológico, que é muito mais produtivo, inclusive, né? Histórico, sociológico. Certo? Então a poesia não pode ser história e nem pode ser sociologia. Poesia é literatura, é arte, é estética, mas pode também, evidentemente, conversar com o seu momento. Então é nesse sentido, né, que eu penso a poesia, que eu tenho pensado a poesia. A segunda coisa que eu gostaria de falar para vocês é a seguinte: aqui nós temos aí o problema do gosto poético, tá? Porque existe, grosso modo, a poesia encantatória, as imagens que tentam tocar o sublime, aquela poesia da imagem, que você tem o gozo, né, ao ler, aquela catarse magética do ler, tá? Então é um tipo de poesia, e eu estou falando que grosso modo, porque existem inúmeros tipos, mas aqui a gente está vendo uma vertente dela, tá? E existe um outro tipo de poesia, que é o lirismo prosaico. Isso. Meio que despida de recursos altissonantes. Não é aquela coisa do sublime, é uma poesia de voz baixa, tá? Porque é uma poesia coloquial, é uma poesia que precisa conversar com o homem comum, certo? Ou das coisas comuns, e as coisas comuns nem sempre são poéticas. Cigarro não é poético, mas cigarro é comum. Quer dizer, ou era, né? Foi uma coisa ainda lá do Augusto dos Anjos que já começou a introduzir aí na literatura. Mas hoje, quer dizer, o que carro, pneu, será que é poético? Você está falando de pneu? Será que está falando de AIDS? Quer dizer, falando do coronavírus? Então, será que isso é poético? O que é o poético e o que não é poético? O que entra? Então, existe um lirismo que pode ser entendido até como lirismo crítico e pode ser entendido até como um lirismo, como um antilirismo, como uma antilírica, certo? E que já foi colocado assim, mas se vocês vão ver que nesse livro eu coloco como poescritura, certo? Então, existe esse tipo de lirismo que não é o lirismo do sublime e inclusive pode utilizar o grotesco, as partes baixas do ser humano e do corpo, das coisas vis do corpo e das coisas vis do pensamento. Existe esse tipo de lirismo. E existe o outro, imagético e sublime. Então, a minha família lírica, que eu vou pedir licença ao Agamenon, que gosta de falar de família poética, né, Agamenon de Jesus. Então, a minha família poética é justamente desse outro lirismo, desse lirismo de voz baixa, tá? Então, é o lirismo, inclusive, aí, se a gente for pensar na França, um autor que eu gosto muito, e vocês vão sentir alguns rastros, não nesse livro, mas talvez em outros, mas os nossos rastros, às vezes, eles não se apagam, que é o Júlio Laforgue, que é o autor que via as ruas e via o domingo, o banco de praça, certo? Ou Jacques Prévert, por exemplo, tá? Que é um outro também, que é dessa família. E aqui no Brasil, Manuel Bandeira. Sim, sim. Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade. Então vejam que realmente não é aquela ideia. Claro, nós estamos falando aqui, gente, de um momento que é pós esses escritores. Nós estamos numa pós-poesia, certo?
pós o poético. Mas, de qualquer forma, nós devemos a esses gigantes. Sim. Então, é possível entrar ali e se perceber com essas vozes, como partícipe dessa família de poetas. Tá? Então, por isso que vocês, alguns podem, inclusive, nem gostar desse livro. Né? É justamente porque isso é poesia, quer dizer, mas é justamente essa a ideia também, de que aí não é para encantar, não é uma poesia encantatória. É, na verdade, uma poesia até ensaística, certo? Às vezes, principalmente porque é claro que eu não posso, como, por exemplo, professor, como estudioso da literatura, como pesquisador, fazer uma poesia que realmente não trouxesse isso. Felizmente ou infelizmente, vai trazer, vai passar esse rastro. Mas ainda bem que essa poesia, que hoje inclusive pode ser considerada um pouco ali, na margem da poesia ensaística, tão válida quanto outro qualquer, considerada tão válida quanto outro qualquer. Tá? Então, é nesse sentido aí que eu gostaria de falar sobre esse livro, com essa tendência, com essa vertente. A terceiro ponto, é que esse livro, a maior parte dele foi escrito durante a pandemia. Então, vocês vão sentir isso em algum momento. E por isso eu gostaria de ler um poema aqui que faz referência a isso. São, às vezes, coisas sombrias que tem aí, tá? Mas é porque justamente foi aquele momento ali em que a gente estava meio louco dentro de casa. Então, além disso, tem umas referências também à China, que vocês vão ver aí, tá? Mas por que a China? Porque a China tinha a ver com pandemia e também a China tem a ver com capital hoje, com capital, certo? Que é uma potência mundial. Então, os olhos também estão voltando para a China. Claro que aí não é teoria, isso é poesia, ou pelo menos tenta ser. E nesse sentido, se coloca essa ideia da China aí também. Vocês vão sentir isso num poema que se chama 20 cofres vazios para carregadores indispostos, e também vão sentir, no caso aí daquele momento, num poema chamado O Casulo, que eu gostaria de ler para vocês. O Casulo. Esse poema tem a ver sim com pandemia e tem a ver sim com fechamento. Bolhas de plástico. Está na página 26. Bolhas de plástico, véus. Passamos de um ao outro, outros véus. Mais um dia sem céus, uma bolha de plástico, véus e véus. Digo que a culpa é minha, digo que a culpa é do bicho da seda. Digo que a culpa é do atual governo, do país. Digo que a culpa é de Deus, digo que a culpa é dos seus. Digo que a culpa é dos meus. Digo que a culpa é de ninguém. Que as coisas acontecem por causa dos morcegos, do Batman ou de Zeus. Digo que há véus dentro de outros véus, que amanheço para reunir outros incréus, que saio para as ruas, mas está tudo vermelho. Digo que em minhas capas eu sou um casulo, talvez algum aparelho. Eu não posso entrar em desespero. Então, esse poema, claro, é só para dar uma ideia para vocês de quais são as origens, né? Porque, enfim, mas é claro que aí tem várias e várias outras leituras. Pois bem, o outro ponto é que eu gostaria de falar também da diversidade desse livro, que aí vocês vão ver, né, poemas com várias formas, várias e várias formas. Então isso em geral é criticado hoje na poesia, porque se pressupõe que a poesia o livro tem que ter uma unidade, e a unidade é fazer todos os poemas muito semelhantes, tá? Em geral curtos e muito semelhantes uns com os outros. Ali você lê um, depois você passa para o outro. Você pode entender como uma série, tá? Ou você pode entender como poemas separados, mas são em geral poemas uniformes.
Você pega, abre a primeira página, abre a segunda, o poema é mais ou menos da mesma forma, abre o terceiro e o poema é mais ou menos da mesma forma. Então criticaram, já tem uma crítica aí desse livro, justamente porque ele é disforme. Ou seja, porque tem poema de tudo quanto é jeito, né? Na verdade, isso não é uma coisa gratuita, embora se pense que seja. É uma coisa pensada, porque nós vivemos num mundo diverso, e eu não gosto, sinceramente, como escritor, de me repetir. Eu também não. Certo? Então, por isso, a ideia de que eu posso fazer, assim como cada poeta tem a sua escrita, e tem poetas que realmente... Tem um poeta que eu admiro muito, tá? Que tem uma unidade perfeita no livro dele, que se chama Paulo Rodrigues. Paulo Rodrigues tem essa batida, e é legal, mas é a escrita dele. Daniel Brum também às vezes tem essa pegada de uma unidade no livro, né? Eu já prefiro um pouco essa coisa da diversidade pela questão do múltiplo. Então nós não podemos também viver no contemporâneo e criticar alguém porque fez coisas múltiplas. Então são experiências múltiplas da vida. Então é só no sentido de apresentar esse meu livro, que aí você vai encontrar soneto, você vai encontrar do soneto ao poema razoavelmente concreto. Certo? Então é nesse sentido, de que ele é uma diversidade, porque nós também somos diversos, e às vezes também, claro, o livro ele traz às vezes homenagens. Vocês vão ver isso também, tem algumas homenagens. E essas homenagens, elas são escritas de acordo com a poética do homenageado. Tá? Então você vai ver um poema, por exemplo, que ele é muito... os versos são muito curtinhos e é longilíneo na forma do livro, na página do livro. Mas é porque a homenageada escreve assim. Então foi uma opção também minha de fazer dessa forma. Tá? Então são coisas individuais, claro que ou podem ser compreendidas ou podem ser perdoadas. Tá certo? Inclusive tem um poema para Laura Amélia aí, que eu faço referência ao livro dela. Não sei nem se ela gostou, porque eu disse: estou nu, porque perdi o meu traje de luzes. Quer dizer, traje de luzes é o nome do livro dela, o título do livro dela. Então tem essas coisas aí. Claro que para quem conhece tudo bem, para quem não conhece, essa é a ideia da poesia, de fazer sentido mesmo para quem realmente não conhece determinadas referências. Tá certo? Muito bem, então esse era o outro ponto. E de modo então que esse livro é o mínimo que que eu tenho a oferecer neste momento em que a estrada se estende e o caminho é longo. Mas nós estaremos sempre dispostos, nós poetas, estaremos sempre dispostos a carregar este canto, que é nosso fôlego e também é a nossa leveza, a poesia. Obrigado.